Olá, senhores, vamos a mais uma questão da nossa listinha, questão número 2. E ela diz assim, ó, uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato de um quadrado, com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido com velocidade escalar de 100 km por hora, o segundo e o terceiro a 120 e o quarto a 150 km por hora. Daí ele pergunta qual é a velocidade escalar média da moto nesse percurso. Senhores, básico aqui a gente saber que é um quadrado. Então eu vou fazer aqui o desenho, ou pelo menos tentar fazer um desenhozinho aqui de um quadrado. Todo mundo sabe que o quadrado ele tem lados iguais, né? E que ele fala aqui na questão que os lados têm 5 km cada um, certo? Então eu vou colocar aqui só para a gente identificar que esses lados têm 5 km de lado. E é uma moto. Vou fazer aqui um desenhozinho básico, né? Tentar fazer aqui uma motocicleta. Mostrar para você que a pessoa, logicamente, está percorrendo os lados do quadrado, né? Esse lado aqui, ó, ele faz com a velocidade de 100 km por hora. Então a gente anota aqui a velocidade desse lado, velocidade que eu vou chamar de V1, a velocidade no lado 2 e no lado 3, elas são iguais, ele fala que é 120 km por hora, e a velocidade, senhores, no lado 4, que eu vou chamar de V4, é 150 km por hora. Então, isso aí para mim é básico também, tá? Outra coisa que é importante são os ΔS, que são parciais. Eu vou chamar isso aqui de ΔS1, ΔS2, que são os mesmos, né? 5 km, né? Aqui eu vou chamar de ΔS3. Esse aqui é o ΔS4, são as distâncias percorridas em cada um dos lados do meu quadrado, ok? Daí ele pergunta a velocidade média. Quando eu falo velocidade escalar, senhores, na verdade, esse escalar aqui a gente podia até suprimir da questão, né? Porque a velocidade escalar significa que ela não tem módulo, ou melhor, que ela tem somente módulo, ela não tem direção e sentido, tá? Então a gente vai trabalhar só a velocidade média, tá, da moto nesse percurso, que é o percurso todo. Douglas, como é que eu calculo velocidade média? Então, a velocidade média, ela nada mais é do que a distância que eu percorro em toda a trajetória, vou chamar total, sobre quem? O tempo total, ou seja, esse tempo aqui que eu vou calcular vai ter que ser o tempo que ele percorre em cada lado, somado todos eles, certo? Então ficou fácil na questão, porque na hora que a gente calcula essa velocidade, a gente calcula assim, ó, vai ficar 5 mais 5 mais 5 mais 5, ΔS, que é a soma de quem? De todos os lados. Logo eu já sei que aqui vai dar 20 km, certo? A questão toda é o nosso cálculo de quem? Do tempo. Douglas, mas como é que a gente vai calcular o tempo? A gente calcula o tempo assim, ó. Tempo é pelo triângulozinho. Douglas, você vai desenhar o triângulo sempre, né? Triângulo sempre desenhado facilita o quê? A nossa resolução, porque a gente já sabe como fazer o cálculo de quem? Das grandezas que a gente quer. Aqui em cima a gente coloca ΔS, aqui V e aqui ΔT. Como eu quero o tempo, senhores, então ΔT vai ser igual a ΔS sobre velocidade, certo? Com isso eu calculo os tempos parciais em cada um de quem? Dos meus lados. Então, por exemplo, o tempo no lado 1 vai ficar assim, ó, 5 sobre 100. Nesse caso, dá para simplificar, eu ficaria com 1 sobre 20 da hora. Certo, amigos? Bem tranquilo. Agora vamos lá. O tempo 2 e o tempo 3, eles são iguais, porque a distância é igual e o tempo é igual. Logo, eu vou ficar com 5 sobre 120. Como a gente pode simplificar por 5, vai dar 1 sobre 24 da hora. Certo? Esses aí são os tempos 2 e 3. E por último, a gente calcula o ΔT4. Certo, amigos? Que vai ser o ΔS, que é 4, ou melhor, perdão, 5, né? Sobre quem? Sobre 150, que vai ser igual a 1 sobre 30 da hora. Esse aqui é mais o quê? Um tempinho, certo? Que a gente tem aí para calcular no meu cálculo da velocidade média, que agora fica como, senhores?
Fica assim, ó, 1 sobre 20, que é o primeiro tempo, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 30. Agora a gente faz o quê? Tira o denominador comum. Quem são os denominadores comuns aí agora? Agora a gente, fatorando, né, o 20, o 24 e o 30, a gente achou 120. Então aqui a gente multiplica por 6, por 5, por 5 e por 4, porque 6 vezes 120 vezes 20 é 120. 24 vezes 5 também é 120. 24 vezes 5, 120. 30 vezes 4, 120. E aí a gente faz a continha básica aqui e descobre que 6 vezes 1 é 6, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 1 é 5 e 4 vezes 1 é 4. Então isso aqui dá 20 sobre 120. Então, como eu quero calcular a velocidade média, e isso aqui é uma divisão de fração, eu conservo a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo, que é 120 sobre 20. Nesse caso, eu posso simplificar o 20 com 20, né? Numerador com denominador, é o mesmo, né? Vai dar 1 e 1. Então, a velocidade média, senhores, vai ser igual a 120 km por hora, que seria a velocidade que a moto deveria fazer em todos os 4 trechos, né? Para que ele, logicamente, percorresse no mesmo tempo em que ele percorre o primeiro lado com velocidade de 100, o segundo e o terceiro com velocidade de 120 e o quarto com velocidade de 150. Ok, senhores? Então, a minha resposta, 120 km por hora. Um grande abraço, amigos, e até a próxima.